السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso tema para hoje, sexta-feira, vai ser em torno de alguns aspectos relacionados com o feitiço. Depois vamos explicar a razão da escolha deste tema. No Corão al-Karim, os dois últimos surats do Corão são Qul a'udhu bi rabbil falaq e Qul a'udhu bi rabbin nas. E estes dois surats do Corão têm uma causa de revelação. Principalmente o Surat al-Falaq, há uma forte relação com o feitiço. Então queremos aqui abordar algumas questões relacionadas com o feitiço e o que o Islã, o que o Corão diz sobre esta questão que tão bem conhecemos. Talvez o primeiro ponto seria importante abordarmos aqui a questão da definição. Definição e os tipos de feitiço. Primeiro, a palavra feitiço na língua árabe chama-se sihr. E sihr é tudo aquilo que é oculto e imperceptível. É por isso que naquela hora a hora do tahajjud, a última dezena da noite, chama-se waqtu sahar. Sahar porque a claridade ainda não é de tal maneira como acontece quando nasce o sol. Então há uma mistura de claridade e escuridão. Então por isso chama-se de sahar. Então sihr é tudo aquilo que se faz no oculto que não se percebe como é que se operacionaliza. A pessoa simplesmente sente. E dizer também que o feitiço é o nosso pão de cada dia. Hoje, uma das razões da degradação no seio familiar é exatamente a questão do feitiço. E o feitiço não precisa fazer coisas, enterrar ou amarrar ou fazer isto. A inveja, a própria inveja também é uma parte do feitiço. A prova disso, vejam o final do Surat al-Falaq. Allah diz: Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Neste surat, na última parte do surat, Allah junta a inveja com o feitiço. Wa min sharri hasidin idha hasad. Fala daquelas senhoras que fazem feitiço, fazendo nós e amarrando, e ao mesmo tempo coloca no mesmo plano a inveja, para dizer que também a inveja é parte do feitiço. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: al-aynu haqq, o olhar é verdadeiro. O olhar de inveja, você olhar para alguém com maldade, com malícias. Então isto de uma ou de outra maneira pode afetar, também é feitiço. Há dois tipos de feitiços. Existe um feitiço real, acontece, e segundo a definição dos álamos, este feitiço real, porque vamos falar dos dois tipos, o feitiço real e há um feitiço que é uma espécie de ilusão.
E as duas formas encontramos, o Islã falou dessas duas formas. Então vamos primeiro para a primeira forma. A primeira forma é um trabalho que é feito e o objetivo deste trabalho é de criar um impacto negativo na pessoa alvo, na vítima. Então, isto pode afetar o corpo, pode afetar o coração. Afeta o corpo como? E até pode levar à morte. Afeta o corpo provocando doenças. Doenças estas que a pessoa sabe que está doente, está a sentir, é um facto, mas vai para o hospital, faz todo tipo de análise e acusa negativo. O médico diz: não, o seu corpo está a funcionar normalmente, o senhor não precisa de nada. Mas você sozinho sabe que alguma coisa não está bem. O feitiço faz isso. Às vezes também pode afetar o coração. Como? Afeta os sentimentos. O feitiço pode direcionar os teus sentimentos. Você pode passar a amar uma mulher de forma exacerbada e de forma incomum, de maneira que em condições normais você não teria nenhum sentimento para aquela pessoa, mas o feitiço afeta isso. E há pessoas especialistas que sabem fazer essas coisas. E há mulheres que vão consultar: olha, vim aqui para amarrar o meu marido, e elas fazem mesmo. Então o homem não sabe o que é que lhe dão para comer. Há muita coisa, principalmente na comida, passa muita coisa. E há coisas imundas que são feitas lá exatamente para amarrar homem, para amarrar emprego, não sei o que, essas coisas, coisas de feitiço. E pode levar também à morte. E isto afeta. E às vezes também pode afetar na própria consciência, na própria razão. A pessoa passa a julgar que fez determinada coisa quando na verdade não fez. E isto aconteceu com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O Nabi alayhi salatu wassalam ele foi afetado por este tipo de feitiço. Naturalmente as pessoas vão me perguntar: mas como é possível um Nabi ser afetado pelo feitiço? O feitiço que afetou o Nabi alayhi salatu wassalam não afetava na parte da revelação, aí ninguém toca. Mas Allah permitiu que o Nabi assim fosse afetado para nos ensinar. Não que o feiticeiro tinha poderes extraordinários para afetar o Nabi, mas Allah permitiu exatamente para nos ensinar. Então, quem tinha feito feitiço chamava-se Labid ibn al-A'sam, era um judeu. Fez este feitiço e a passagem vem em que o próprio Labid ibn al-Mi'sam fez num pente, amarrou e deitou num poço. Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril e um outro anjo e foram ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e fez ruqya. Daí a legalidade do ruqya. Ruqya o que é? Ruqya são duas que nós lemos, pode ser recitação do Coran ou duas, chama-se ruqya. E este ruqya é legal, mas há um outro tipo de ruqya que é haram. É aquele ruqya em que se invoca nomes de jinn, nomes de criaturas, não se invoca nome de Allah. Esse tipo de ruqya é haram. Então, este fez, e Jibril alayhi salam veio com um outro anjo. O Nabi ouvia as palavras deles e eles então indicaram que o feitiço estava dentro de um poço. Mais tarde o Nabi alayhi salatu wassalam então mandou alguns sahabas, entre eles Bilal ibn Rabah, e foram tirar o feitiço dali, mandou destruir. E as pessoas perguntaram: Ya Rasulallah, podemos matar este Labid ibn al-Mi'sam? Ele disse que não quero que haja fitna nas pessoas, mas a regra no Islã é que um feiticeiro merece a pena capital por causa do mal que provoca. Então, o que é que Jibril leu para o Nabi alayhi salatu wassalam? Qual foi o tipo de ruqya que fez? Foi Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. A partir daí o Nabi alayhi salatu wassalam disse
Quem recitar estes 2 surats quando vai dormir, nenhuma forma de feitiço poderá afetar. Mas naturalmente nós não acreditamos nisso quando Allah nos dá a título gratuito. Preferimos mais ali onde somos cobrados. Né? E as pessoas, quando você recita Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, diz que não, mas vai chegar isso, Sheikh? Não, não vai chegar. Então o que é que vai chegar? Não, ele quer outras coisas. Ele quer que você lhe diga, olha, traga um pano branco, outro vermelho, mais uma linha preta. Traga uma galinha, mais um cabrito. Mas o que é que isso tem a ver com feitiço? Isso naturalmente vai ser um banquete para o feiticeiro ou o curandeiro. Então, este é um tipo de feitiço. Há um outro tipo de feitiço que é em forma de ilusão. Isto aconteceu no tempo de Nabi Musa alayhi salam. No tempo de Nabi Musa alayhi salam, segundo o Coran nos fala, é que os magos que Faraó juntou para confrontar Musa alayhi salam, eles fizeram este tipo de feitiço. E o próprio Coran, no Surat Al-Araf, diz: "Falamma alqaw", quando eles lançaram suas bengalas, seus cajados, "Saharu a'yunan nas", enfeitiçaram os olhos das pessoas. Não disse que enfeitiçaram as pessoas, enfeitiçaram os olhos. Quer dizer, o olho passou a ver aquilo que na realidade não existe. Foi assim que eles fizeram. Quer dizer, lançaram bengalas, cajados, nos olhos das pessoas, aquilo parecia uma cobra, transformaram em cobras. Mas na realidade não era cobra. Este tipo de feitiço também acontece quando vem um charlatão, diz assim, dá lá um papel. Você entrega-lhe um papel e ele transforma numa nota de 500 meticais, 1000 meticais. Aquilo continua dinheiro enquanto estiver sobre os efeitos do feitiço. Uma vez eliminado o feitiço, o papel volta à sua origem, volta para o seu estado natural. É por isso que havia um homem, veio numa região, então ele entrava na boca de um camelo e saía quer dizer, por trás, saía pelo ânus do camelo, e as pessoas admiravam. Foram chamar um sheikh. Ele disse assim: venham, todos vocês que estão a ver, ele há de vir amanhã fazer o feitiço, né? Então eu quero que façam uma coisa. Todos vocês, no momento em que ele for a fazer o feitiço, todos vocês quero que recitem Ayat al-Kursi. E as pessoas começaram a recitar Ayat al-Kursi. Viram aquele homem, afinal, subia da cabeça do camelo, passava do dorso e descia. Porque o Ayat al-Kursi neutralizou os efeitos do feitiço. E nós temos esses medicamentos dentro do Coran, mas quando Allah dá a borla, ninguém aceita. Talvez se cobrarmos, as pessoas compram. Então este é um feitiço, e fizeram isto no tempo de Nabi Musa alayhi salam. Este tipo de feitiço aprende-se e pode às vezes ser um teste de Allah, como aconteceu no passado. Isso acontecia muitas vezes. Os magos que Faraó juntou para fazer em frente ao Nabi Musa alayhi salam, era coisa terrível, que até provocou medo no próprio Nabi Musa. Não é por acaso que o Coran al-Karim diz: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً Musa. Próprio Musa sentiu medo. Quer dizer, aquilo parecia tão real. Imaginem só um profeta de Allah como Musa, ao ponto de sentir medo. O que é que seria das outras pessoas? Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi Musa: Qulna, e nós dissemos a ele: La takhaf, não tenha medo, innaka antal a'la, tu estás acima deles. Wa alqi ma fi yaminik, lança o que está na tua mão, o cajado. Talqaf ma sana'u. Então, quando o Nabi Musa lançou o seu cajado, começou a engolir todo aquele feitiço deles, e eles perceberam que isto não é feitiço, mas é um milagre. Mu'jiza, que é milagre, só Allah é que faz. Nem sequer o profeta sabe fazer. Allah é quem autoriza. Agora, feitiço é uma coisa. Aparentemente pode ser algo milagroso, mas não deixa de ser feitiço. Mas a regra, estimados irmãos, é que o feitiço é algo haram no Islã.
Você não pode fazer feitiço, muito menos aprender. Pior do que isso, usar feitiço para combater feitiço. Tudo isso é haram. Então, há pessoas que dizem que não, eu fui aprender o feitiço, não é para fazer, mas é para ajudar as pessoas. É para ajudar as pessoas como? Então, aí nós vamos encontrar palavras dos sahabas, palavras do próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas antes de chegarmos lá nas palavras do Nabi alaihi wasallam, há um versículo no Corão al-Karim, no Surat Sad, em que Nabi Sulaiman fez um dua. Ele pediu a Allah para que lhe concedesse um reino que ninguém mais poderia ter. E Allah concedeu-lhe. Então Nabi Sulaiman, Allah tinha lhe dado esta capacidade de falar com os jinn, e não só dar ordens aos jinns e os jinns obedecerem. Os jinns, o que é que fizeram? Mais tarde, os jinns começaram a propagar que eles eram superiores em relação ao ser humano, que eles tinham poderes acima do ser humano, que eles conheciam o oculto e que Sulaiman alayhi salam conseguia fazer o que fazia através do feitiço, e que este feitiço estava debaixo do seu trono. Ele era um rei, além de ser profeta, era um rei, e que o feitiço estava debaixo do seu trono, a cadeira onde ele sentava, e que os jinns sabiam. Então Nabi Sulaiman pediu a Allah para que mostrasse às pessoas de que o jinn era fraco, não conhecia o oculto e que tudo aquilo era mentira. Nabi Sulaiman sentava em Jerusalém e os jinns à sua frente a trabalhar, e ele encostado na sua bengala a controlar os jinns, e eles ali a trabalhar, que nem baratas tontas. Tinham medo de Sulaiman, ficavam a trabalhar. Então, como é que Allah mostrou que os jinns não conheciam nada do oculto? Foi com a morte de Sulaiman alayhi salam. Então Allah diz: فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ, no Surat Saba. E quando nós decretamos a morte, quando destinamos a morte para Sulaiman alayhi salam, مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Eles não sabiam de que Sulaiman já estava morto, e ele assim sentado, encostado à sua bengala, com os olhos bem abertos, mas Malakul Maut já tinha retirado a alma. Mas Allah deixou-lhe naquele estado por muito tempo, e os jinns já trabalharam e não sabiam. Quando é que eles souberam que Sulaiman morreu? Allah diz: quando os bichos começaram a roer a sua bengala, então Sulaiman, a bengala, já não conseguiu suportar mais o corpo de Sulaiman, e Sulaiman caiu. Disse: falamma kharra, e quando ele caiu, já morto, tabayyanatil jinn, os jinns foram descobertos. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhab al-muhin. As pessoas passaram a saber que se os jinns conhecessem o oculto, teriam sabido que Sulaiman já estava morto. Já viram, estimados irmãos? E hoje as pessoas voltam a acreditar nos jinns. O jinn vem e diz que, olha, daqui a algum tempo vai te acontecer isto. E as pessoas acreditam. Quando vão ter com os curandeiros. O que é que acontece exatamente quando vais ter com o curandeiro? De repente, há aqueles curandeiros terríveis. Você, antes de abrir a boca, ele já te conhece, já conhece o teu nome, já sabe o que é que você sente. E aí a pessoa fica completamente pasmada e diz assim: não, este senhor é terrível. Então, se ele conseguiu descobrir o que é que eu tenho, então tudo que ele vai dizer, você vai aceitar. Se ele te disser que, olha, vai beber champanhe, você vai beber, porque ele é terrível.
O que é que exatamente acontece? Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, aquele que fechar os olhos para a recordação de Allah, isto é, deixar de lado as recomendações de Allah, as orientações de Allah, seguir o caminho da perdição, o que é que Allah faz? نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. Então nós associamos-lo a um jinn, será seu companheiro permanente. Será seu companheiro permanente. E depois, o Nabi alayhi salatu wassalam explica num hadith que cada um de nós tem um jinn. Onde é que nós fomos buscar isso? O Nabi certa vez acordou à noite, e ele às vezes fazia isso, acordava de noite, ia visitar o cemitério, as campas dos seus companheiros, o cemitério de Medina. Então numa dessas vezes, enquanto dormia em casa de Aisha, acordou, foi ao cemitério. Mulher é mulher, foi tomada de ciúme. Ela pensou que o Nabi foi para a casa das outras esposas. Então saiu a seguir o Nabi para ver onde é que ele estava, para ver que esse madhab não é novo, começa desde lá. E acabou de sair, depois também seguir. Então Aisha seguiu e viu realmente o Nabi estava no cemitério. Então ela voltou rapidamente para casa no momento em que o Nabi estava a voltar. Mas para quem está a voltar a correr, é natural que esteja ofegante. E o Nabi notou que ela estava a respirar fora do normal. Então perguntou: Ya Aisha, foste tu que passaste por mim há um tempo atrás? Diz que sim, Ya Rasulallah. Por quê? Eu pensava que foste ter com outras esposas. Então o Nabi alayhi salatu wassalam disse assim: Awaqad hadaraka shaytanuk? O teu shaytan já te apareceu? Aqui Aisha então perguntou: Ya Rasulallah, awa ma'iya shaytan? Eu tenho shaytan? Disse sim, cada um de nós tem um shaytan. Disse: Hatta anta ya Rasulallah, até tu também, como mensageiro de Allah, tens? Diz que eu também tenho. Sei que o meu, Allah ajudou-me, abraçou o Islã. Não me manda fazer senão coisas boas. Então, esta é uma prova de que cada um de nós já vem com este jinn que é seu companheiro. Entretanto, também há um anjo que está sempre contigo para te orientar para as coisas boas. Inna libni Adama limmatani. O ser humano tem dois limma. O que é limma? Limmatun mina shaitan, limmatun mina malak, limmatun mina shaitan. Quer dizer, você tem um anjo e tem um jinn. Além do seu nafs, você tem um jinn e tens um anjo. No dia que você morre, não é imprescindível que seja o mesmo dia que o teu jinn também venha morrer. Você pode morrer, ele ainda ficar. Ele pode morrer e você ainda ficar. Não significa que vão morrer no mesmo dia. O jinn também morre. Acontece às vezes, quando você vai a um curandeiro e ele trabalha com jinn, ele já manda o seu jinn. Quer dizer, o jinn do curandeiro entra em contato com o seu jinn. E como ele está sempre contigo, é seu companheiro, conhece todo o teu dossiê. E ele passa essa informação ao seu colega jinn. Olha, este fulano, este meu companheiro, chama-se fulano, ele padece desta doença, problemas dele são aquilo que o jinn sabe. Quer dizer, não estamos a dizer que ele acerta em tudo, há momentos que erra. E este jinn logo, quando transmite ao seu companheiro, o outro jinn do curandeiro, o jinn do curandeiro transmite isso ao curandeiro. E logo que você entra, o curandeiro já levanta: "Oh fulano, como está?" Que tal? Você diz: "Mashallah, este senhor é um grande álimo." A partir daí são ofertas que vão para ele, carros, casas, cabritos, porque o senhor é terrível. Então ele dá toda a informação: olha, tu tens este problema assim. Psicologicamente ele já te afetou. Faz parte do feitiço. Trabalhar com jinn, porque entre os jinns também há curandeiros. Como nos humanos também há curandeiros. Mas tudo isto é haram. Não podemos
praticar estas coisas, muito menos acreditar nelas. E hoje em dia, isto é o nosso pão de cada dia. Famílias muçulmanas destroem-se por causa de feitiço. Feitiço por quê? Porque talvez dentro da família alguém, Allah deu-lhe mais rizq do que os outros, pronto, é alvo de invejas. Por que aquele está a rir, eu não estou a rir? Por que o casamento daquele está a correr bem, o meu não está a correr bem? O meu filho não consegue apanhar emprego. Por que o filho do meu irmão já encontrou emprego? Começamos a fazer este tipo de coisas. Meu irmão, o rizq quem dá é Allah, não é ser humano. E com o feitiço você não vai acrescentar nenhuma parte do rizq quando Allah não quer te dar. Aquilo que Allah te destinou vai te chegar. E aquilo que Allah não te destinou, ninguém vai te dar. Nem que você desencadeie o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não vão te dar nada. Então, é por esta razão que os sahabas não tinham estas doenças de stress, doenças, não sei, de problemas de stress, problemas daquilo, porque o Senhor pensa muito. Não. Eles não tinham, porque eles sabiam que o rizq está nas mãos de Allah. Aquilo que Allah destinou vai me chegar. Aquilo que Allah não destinou não vai chegar. Agora, eu vou sentir inveja do outro para quê? Mas nós respiramos ódio, porque outro está bem, eu não estou bem, e ele está a me ver, não faz nada. Não, você peça a Allah. Peça a Allah. Então, aqui o Islã proibiu estas práticas. Isto tudo faz parte do shirk. As pessoas hoje em dia, é verdade, não adoram ídolos, mas cometem este tipo de shirk. Nas casas muçulmanas, você chega lá, vai apanhar panelinhas debaixo da cama, no quintal, debaixo de bananeira, não sei o quê. Para que é isso tudo? Diz que não, isso aqui é para proteção. É para proteção. Proteção contra o quê? Contra os maus olhares. Você não olha para os outros? Olha naturalmente. Outro quer amarrar emprego para não sair daquela cadeira. Estimados irmãos, por mais que você ponha araldite, aquilo cola tudo, quando chega o momento de ir para o cabelo, você há de ir sem a cadeira. Então, não adianta sofrer tanto. Você há de deixar. Você, para chegar a essa cadeira, alguém deixou. E assim como alguém deixou e você entrou, você também um dia vai deixar aonde vir outros. Para que enterrar coisas? Enterram ossos, enterram não sei o quê. Porque o outro não pode estar bem. Se eu não estou bem, também ele não pode estar bem. Fulana casou, então tenho que estragar aquele casamento. Não adianta. As pessoas sofrem por coisas que depois de amanhã vão responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós não podemos fazer isso. Portanto, estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam, ele deu-nos, a partir do Corão, o remédio contra o feitiço. Recitar o Corão, principalmente Ayat al-Kursi. Quando vamos dormir, recitar Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Mas, além de recitar, estimados irmãos, o Tawhid tem que estar em dia. Nós não nos preocupamos muito com o Tawhid. E aqui está, e o Shaitan aproveita-se de nós a partir disto. Quando você não tem Tawhid em dia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, quer dizer, você diz La ilaha illallah, continua a acreditar nas superstições. Aquilo que até, veja, há um tipo de shirk institucionalizado. Não sei se isso aparece na Constituição da República, mas institucionalizaram um tipo de shirk. Quando o país compra um novo avião ou vai abrir uma fábrica ou uma empresa, o que é que os dirigentes fazem? Tem que ir ali alguém com champanhe, tornar, depois chamam alguém para deitar farinha, tudo, e os dirigentes fazem isso. Primeiro, isto não é nenhum procedimento protocolar. Para dizer que se você não faz, vai ser exonerado. Você não é obrigado a fazer. A pessoa tem que ser fiel à sua religião. Agora,
Se isso implica perder o lugar, que seja, é preferível perder o lugar, mas não cometer esse tipo de shirk. E nós vamos ali todos para os espíritos darem baraka. Às vezes os muçulmanos me dizem que, olha, não vale a pena falar dessas coisas, senão o espírito do meu pai vai zangar. Então, deixa lá zangar. Você tem que se preocupar com a zanga de Allah, não é a zanga do espírito do seu pai. Que não, isto aqui na família é tradição, porque se nós não fizermos isto, então os espíritos vão atormentar, as crianças começam a morrer um de cada vez. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inna ruha al-Quds nafatha fi ru'i. Jibril inculcou no meu espírito: Annahu lan tamuta nafsun, nenhuma alma morrerá antes de completar duas coisas: hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, até completar o seu rizq, o sustento que Allah te deu aqui no dunya, e o tempo de vida que Allah te concedeu. Enquanto isso não terminar, você não vai sair deste dunya. Então, estimados irmãos, no Islã isto tudo é haram. Temos que deixar de sentir inveja das pessoas. Não podemos ser invejosos. A inveja é uma prática abominável, faz parte do feitiço, e o feitiço está no mesmo plano de shirk. E shirk é associar a Allah parceiros. Os muçulmanos, nós muçulmanos temos que nos preocupar muito com questões de tawhid. Temos que ver aquilo que ensinamos também, aquilo que ensinamos como dini. Não podemos ir buscar coisas erradas do shirk, começar a ensinar, não é? Escolha você para fazer dua. Eu encontrei uma vez num dos livros onde mesmo mencionam que, olha, se você quer que Allah aceite imediatamente o seu dua, o que é que tens que fazer? Tens que fazer o wudu e sentar e virar, não para o Qibla, virar para Iraque. O que é que se passa com o Iraque? Porque foi lá onde nasceu Abdul Qadir al-Jailani. Então você tem que virar para lá e trazer a imagem do Sheikh al-Jailani na sua mente e pedir a Allah. Imediatamente Allah vai te dar. Isto é shirk. Abdul Qadir al-Jailani foi um álimo piedoso, nunca ensinou shirk. Então hoje as pessoas não podem usar seu nome para manchar a sua imagem, fazendo atos de shirk, associando essas coisas de shirk ao nome do Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Ele nunca fez shirk. Para terminarmos aqui, estimados irmãos, outra coisa que queremos chamar a atenção são as almofadas. A almofada, estimado irmão, serve para se deitar, encostar a cabeça e não pendurar no pescoço ou no antebraço, e dizendo que isso vai te proteger. Estamos a falar dos tawizes. Há pessoas que depois, o mais estranho, você diz que, olha, isto é haram, diz que aceito. Está aqui a prova, diz que já me convenceste, é haram. Agora o que é que eu devo fazer com este tawiz? Você diz que, olha, tira isso, queima. Diz que não, queima lá você. Então, onde é que está a sua crença? Você acabou de dizer agora que eu aceito que isto é shirk, isto é haram, é pecado, não vou fazer mais. Agora tens medo de queimar porque diz que não, tenho medo, não sei o que é que vai acontecer à noite. Então você ainda não limpou o seu coração. Então a prova dos 9 é você mesmo levar, queimar. E inshallah nada de mal vai te acontecer. Estimados irmãos, estes temas nós temos que abordar muito, principalmente matérias de tawhid. Precisamos muito, estamos muito longe do tawhid por causa das coisas que as pessoas fazem. A questão da inveja nas famílias é terrível. Ninguém está satisfeito com o outro. Ninguém. As pessoas são insatisfeitas. Ninguém sabe pedir a Allah tudo. O mal que está a acontecer por causa do fulano, o bem que está a acontecer graças ao fulano. Não pode ser. Então nós vamos terminar por aqui, estimados irmãos, e vamos aproveitar este mês, inshallah. Aquulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان ده حياتي سمع لمماتي يا رب دعاتي